Você acredita que um pequeno erro pode mudar toda uma vida? Apenas uma ligação para o número errado arrastou Inês Duarte, uma mulher comum com um coração cheio de feridas, para o turbilhão de um amor com Miguel Vasconcelos, o herdeiro mais poderoso de Portugal. Entre mentiras involuntárias, os holofotes implacáveis da imprensa e o peso sufocante da família, eles terão que aprender a amar não apenas com sentimentos, mas com coragem para ficarem um ao lado do outro. Esta é a história de um amor nascido do erro, que cresceu em meio à tempestade e provou que, às vezes, são as quedas que nos conduzem ao verdadeiro destino. Sobre a pequena mesa de madeira da cozinha estreita em Alfama, um envelope branco repousava como se carregasse o peso de todo o mundo. Inês Duarte ficou sentada em silêncio por horas, os olhos fixos na borda brilhante do papel, como quem encara uma ferida ainda aberta. A luz do fim de tarde atravessava a janelinha, iluminando o envelope com um tom suave de marfim. Mas, para Inês, ele brilhava dolorosamente. Ela sabia que não precisava abrir para entender o que estava escrito ali. As letras em relevo no lado de fora, com o sobrenome Almeida tão familiar, já diziam tudo. Sua mão tremeu quando, finalmente, rasgou o lacre e puxou o convite. As linhas elegantes apareceram nítidas, impecáveis e impiedosas. Temos a honra de convidar Inês Duarte para o casamento de Rui Almeida e Beatriz Ferreira. As palavras se contorciam diante de seus olhos, borradas, distorcidas, mas o sentido era cruel. O homem que um dia se ajoelhou diante dela com um anel brilhante, que prometeu construir um lar cheio de risos, agora estava prestes a entrar na igreja ao lado de outra, não dela. Em apenas um suspiro, anos de memórias, promessas e lágrimas desmoronaram em sua mente como um rio rompendo a represa. A imagem de Rui, na simplicidade de uma camisa branca, o sorriso caloroso, os olhos cheios de certeza, surgiu diante dela como se fosse real. Não consigo imaginar uma vida sem você. Essas palavras ainda ecoavam, mas agora ela percebia. Ele não conseguia imaginar uma vida sem amor. Pouco importava quem seria a pessoa ao seu lado. Inês já havia acreditado, sofrido, deixado seu coração em pedaços quando ouviu, 2 anos atrás, a desculpa dele. Ainda não estou pronto para casar. Durante todo esse tempo, ela se enganou, dizendo a si mesma que ele só precisava de mais tempo, que talvez a culpa fosse dela. Mas, diante daquele convite, toda essa mentira desmoronou. Ele simplesmente não queria casar com ela. Só isso. A rua de paralelepípedos em Alfama ainda estava úmida depois da chuva da tarde. Inês desceu os pequenos degraus do prédio, o casaco leve sobre os ombros, as palmas das mãos encharcadas de suor. Diante dela, um carro preto reluzente já a esperava. Não era o tipo de carro que imaginara quando pensava em um acompanhante. Era sofisticado demais, perfeito demais, e sua presença naquele beco estreito soava como uma nota fora de tom. A porta se abriu e Miguel saiu, alto, imponente, com um terno cinza elegante que o brilho amarelado dos postes tornava ainda mais solene. Inês hesitou. Por um instante, quis virar as costas e fugir, mas seus pés pareciam cravados no chão. Miguel se aproximou e estendeu a mão suavemente. Pronta? Sua voz era calma, sem exagero de cortesia, mas firme e tranquilizadora. Inês assentiu, engolindo em seco, e deixou que ele abrisse a porta para ela. No interior acolchoado do carro, o cheiro de couro novo e o perfume discreto criavam uma atmosfera estranha. Inês se sentou rígida, os olhos fixos na janela. Miguel lançou-lhe um olhar lateral, o canto da boca curvado num leve sorriso. Você não precisa ficar tão tensa. Somos apenas 2 pessoas indo passar uma noite juntas. Inês se virou, meio desconfiada, meio confusa. O senhor faz isso com frequência? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Miguel sorriu de leve, um sorriso enigmático, impossível de decifrar. Eu apareço quando é necessário, o suficiente para que tudo pareça real. Ela mordeu os lábios, sem saber se aquela resposta era verdade ou apenas encenação, mas não ousou insistir. O carro deslizava pelas ruas de Lisboa, as luzes refletindo nos vidros. Inês ouvia apenas o próprio coração acelerado. Repetia a si mesma:
É só um encontro de preparação, nada mais do que um acordo. Mas, ao olhar para Miguel, ao ver a maneira segura como ele segurava o volante, tão à vontade, como alguém habituado a dominar qualquer palco em que entrasse, um turbilhão a invadiu. Aquela confiança a acalmava e, ao mesmo tempo, a desestabilizava. Pararam diante de um pequeno restaurante numa rua tranquila perto do bairro Alto. A luz amarela que saía pelas janelas e o aroma de pão recém-assado enchiam o ar. Miguel saiu primeiro, deu a volta e abriu a porta para ela. O gesto era simples, mas carregado de elegância. Por dentro, o ambiente era aconchegante. Poucas mesas com toalhas brancas, flores frescas em pequenos vasos de vidro. Inês se surpreendeu. Esperava um local luxuoso demais, mas não. Miguel escolhera um espaço discreto, acolhedor. Achei que este lugar serviria, disse ele, puxando a cadeira. Nem barulhento, nem chamativo. Assim podemos conversar à vontade. Inês se sentou, a mão acariciando distraidamente a beira da toalha. Conversar? Sobre o quê? Murmurou. Miguel apoiou os braços na mesa, os olhos fixos nos dela, firmes, mas sem dureza. Se vou representar o homem ao seu lado no casamento, preciso saber quem é a verdadeira Inês Duarte. O que você gosta, o que detesta, o que a faz sorrir e o que a faz querer fugir. Caso contrário, tudo desmorona na primeira pergunta mais íntima. Inês estremeceu. Imaginara que ele lhe daria um roteiro, falas ensaiadas. Mas não, ele queria ouvir, queria compreendê-la. Isso a deixou desconcertada e, ao mesmo tempo, secretamente grata. Ela começou a falar, primeiro tímida, depois mais solta, sobre o trabalho no escritório de uma empresa de importação e exportação, a paixão por livros que quase ninguém compartilhava, os fins de semana solitários passeando pela Feira da Ladra. Até que, como se fosse inevitável, mencionou o Rui. Sua voz embargou ao falar das promessas quebradas, do anel que um dia brilhara em seu dedo. Eu só não quero que me olhem e pensem que não valho nada. Não quero que ele acredite que ainda me dói. As palavras saíram rasgadas, com os olhos marejados. Miguel ficou em silêncio por alguns instantes. Depois inclinou-se para a frente. Então eu vou garantir uma coisa, disse, em tom grave e incisivo. Ele nunca terá a chance de pensar isso. Enquanto eu estiver ao seu lado, ninguém ousará menosprezá-la. O coração de Inês se apertou. Não sabia se devia sentir gratidão, segurança ou algo mais profundo crescendo silenciosamente. O jantar seguiu devagar. Miguel não apressava, tampouco tentava arrancar risos forçados. Ele escutava de verdade, os olhos sempre nela. Às vezes, quando a chama da vela refletia naqueles olhos escuros, Inês sentia como se cada camada de proteção fosse arrancada. O assustador era que não queria fugir. Quando terminaram, Miguel a levou de volta. O carro subia e descia as ladeiras. Lisboa iluminada parecia uma fita dourada se desenrolando. Inês permaneceu em silêncio, dividida entre pensamentos contraditórios. Sabia que tudo não passava de um teatro. Mas por que parecia tão real? Diante de sua casa em Alfama, Miguel não se apressou em abrir a porta. Virou-se, segurou a mão dela por um instante breve, mas intenso o suficiente para desordenar-lhe o coração. No dia do casamento, você não estará sozinha. Eu prometo. Palavras simples, mas que ecoaram como um pacto. Dentro de casa, encostada na porta, as mãos ainda trêmulas, Inês não sabia se devia acreditar. Mas, naquele momento, pela primeira vez em anos, sentiu nascer uma frágil esperança. Na manhã seguinte, acordou com uma mistura de peso e estranheza. O sol entrava pela janela, iluminando manchas de luz nas paredes gastas. Abraçou o travesseiro, lembrando cada detalhe da noite anterior, o olhar de Miguel, quando disse que não deixaria Rui desprezá-la, a mão dele envolvendo a sua. Sabia que tudo era uma encenação, mas seu coração se recusava a tratar assim. Batia acelerado, como se tivesse ouvido uma promessa verdadeira. No escritório, não conseguiu se concentrar. Relatórios e números passavam diante dos olhos, sem se fixar. Só uma pergunta girava em sua mente. Quem é, de fato, aquele homem? Um acompanhante? Se era, não se parecia em nada com o que imaginara. Nada de exageros, nem tentativas de agradar. Apenas calma, confiança e domínio da situação. E isso a confundia. Às 6 da tarde,
O celular vibrou. Uma mensagem curta. Precisamos ensaiar. 20 horas. Café da Rua Augusta. Miguel. Inês mordeu os lábios, indecisa. Quis recusar, mas os dedos a traíram. Está bem. Pontualmente às 8, entrou no café discreto, escondido num beco. A luz suave, o burburinho contido, o aroma de café torrado, criavam um refúgio intimista. Miguel já a esperava num canto reservado, de camisa branca com as mangas arregaçadas, o relógio caro no pulso firme. Ao vê-la, levantou-se e puxou a cadeira como um cavalheiro. Ensaiar o que exatamente? Perguntou Inês, nervosa. Miguel inclinou a cabeça, o olhar penetrante. Precisamos de uma história. Se alguém perguntar como nos conhecemos, não podemos gaguejar. Ela assentiu, mexendo distraída na colher de prata. Numa livraria disse de repente. Miguel arqueou a sobrancelha, meio sorrindo. Livraria? Sim, nós dois estendemos a mão para o mesmo livro. As mãos se tocaram, rimos. Simples, sem drama, mas convincente. Ele ficou em silêncio alguns segundos, depois sorriu. Gosto. Tem um toque de destino, mas sem exagero. Foram costurando detalhes. Um jantar fictício num restaurante, um gosto em comum por música clássica, uma piada sobre Inês, sempre escolher a sobremesa antes do prato principal. Aos poucos, a trama se tornava coesa, mas Miguel não se limitou à narrativa. Os pequenos gestos é que convencem. O olhar, o toque, a forma como nos observamos quando há outros por perto. Colocou a mão sobre a mesa, a palma voltada para cima. Coloque a sua aqui. Inês hesitou, depois pousou lentamente a mão. O calor percorreu-lhe o braço, o coração disparou. Miguel a segurou firme, o olhar preso ao dela. Não pense, murmurou, quase num sussurro. Apenas me olhe como se acreditasse que eu nunca a deixaria cair. O rosto dela corou, o coração em frenesi. Forçou-se a desviar os olhos, balançando a cabeça. Isso não é fácil. Miguel sorriu de canto. Vai ser, porque você não sabe fingir. O que sente sempre aparece. A frase a deixou atônita. Estaria ele lendo sua alma ou era só psicologia comum? Inês retirou a mão apressada, engoliu um gole de café para se recompor, mas não podia negar. Por um instante, tudo parecera assustadoramente real. A conversa seguiu, entre risos inesperados e silêncios confortáveis. Ao sair, Miguel ofereceu o braço. Depois de um momento de hesitação, Inês aceitou. Caminhar ao lado dele parecia natural, não o ensaio calculado de um profissional, mas a confiança instintiva de alguém que nasceu para liderar. No trajeto, percebeu que o carro daquela noite não era o mesmo do dia anterior. Maior, mais luxuoso, com cheiro de novo. Este é outro carro? Perguntou cautelosa. Miguel sorriu, como se fosse algo trivial. Tenho alguns. Escolho conforme a ocasião. Ela assentiu, mas uma centelha de desconfiança acendeu. Um acompanhante comum teria tantos carros assim? Engoliu a pergunta. Voltou-se para as luzes da cidade pela janela, perdida em pensamentos. Ao chegarem à porta de sua casa, Miguel não se apressou. Inclinou-se levemente, mantendo aquele olhar calmo e enigmático. Vamos ficar bem. Basta que, diante de qualquer olhar, você segure minha mão e confie. O resto deixo comigo. Sua voz tinha o peso de uma promessa. Inês respirou fundo, saiu do carro. Quando a porta se fechou atrás dela, compreendeu. Não estava apenas aceitando uma encenação, estava entregando a ele um poder silencioso sobre seu coração. Um poder que a assustava mais do que todos os julgamentos do mundo. A manhã do casamento chegou como uma sentença já escrita há muito tempo. Inês despertou quando o céu ainda estava coberto de névoa, deitada de costas, olhando o teto com a sensação de estar encurralada. Seu pequeno quarto, de repente, parecia estreito demais para conter os medos que cresciam em ondas dentro dela. O vestido escolhido estava pendurado desde a noite anterior. Um tom profundo de vinho, tecido macio que se ajustava ao corpo, discreto mas firme, como uma armadura que ela decidira vestir. Sabia que aquele dia não seria apenas sobre assistir a uma cerimônia, mas sobre enfrentar memórias, feridas abertas e, acima de tudo, Rui, o homem que um dia segurara sua mão em promessas eternas e agora as repetiria a outra mulher. Passou a manhã
andando de um lado para o outro no apartamento, pegando e largando batons, pós, escovas. As mãos não paravam de tremer. Cada vez que imaginava os olhares avaliadores, os sussurros, o estômago se contraía. Mas no instante em que quase cedia ao desespero, a voz grave de Miguel ressoava em sua lembrança. Você só precisa segurar minha mão. O resto deixo comigo. Essas palavras eram a corda que a impedia de despencar. À tarde, Miguel chegou pontualmente, como alguém que nasceu incapaz de se atrasar. Quando Inês abriu a porta, quase perdeu o fôlego. Ele usava um smoking preto impecável, a gravata em tom de vinho idêntico ao vestido dela, como se tivessem planejado em conjunto. Mas ela sabia que era coincidência estranha, ou talvez delicadeza calculada dele. Seus olhos refletiam calma, mas ao vê-la brilharam por um instante de surpresa, logo disfarçada. Você está deslumbrante, disse, em voz baixa, carregada de mais do que as palavras permitiam. No carro, a caminho de Sintra, quase não falaram. Árvores densas passavam pelas janelas, até que o cenário se abriu em colinas e palácios antigos. Ao longe, o castelo da Quinta da Regaleira se erguia sob o crepúsculo, torres pontiagudas contra o céu, como cenário de conto de fadas. Para Inês, era apenas o palco onde todos os olhares cairiam sobre ela. Engoliu seco, apertando o vestido. Miguel notou, pousou a mão quente sobre a dela. Respire fundo. Você não está sozinha. Todos aqueles olhos, deixe que eu os encare. O carro parou diante do portão iluminado por lanternas douradas. Filas de veículos de luxo e convidados em trajes caros seguiam para o grande salão. Inês desceu hesitante, o coração em tumulto. Mas o braço firme de Miguel em sua cintura a envolveu, transmitindo uma confiança inesperada. Ele caminhava ereto, olhar altivo, como se dominasse todo o esplendor ao redor. As portas se abriram. Imediatamente, ela sentiu dezenas de olhares sobre si. Cochichos, sorrisos suspensos. Reconheciam-na, a noiva abandonada, mas agora ela entrava ao lado de um homem que obrigava todos a levantar a cabeça. Miguel não fez nada além de manter a mão em suas costas, e isso bastou para que ninguém ousasse tratá-la como deslocada. Inês apertou os lábios e caminhou firme. O coração ainda disparava, mas não mais em pânico. Sentaram-se à mesa com conhecidos antigos. Rostos familiares a observavam, entre curiosidade e julgamento. Uma colega de escola falou em tom doce, carregado de veneno. Então, este é? Miguel sorriu, ergueu a taça de vinho, o olhar cortante. Miguel, não gosto que minha vida privada vire assunto de fofoca, mas acredito que, ao olharem para Inês, entendem perfeitamente a razão de eu estar aqui. As palavras, elegantes e afiadas, silenciaram as risadinhas falsas. Pela primeira vez em anos, Inês sentiu a boca se curvar num sorriso de satisfação. O momento crucial chegou. Rui Almeida entrou com Beatriz. Perfeitos, ensaiados, sorridentes. Mas ao ver Inês de mãos dadas com Miguel, Rui congelou por um segundo. O sorriso se quebrou, disfarçado rapidamente por outro ainda mais largo. Para Inês, aquele instante bastava. Seu coração tremeu não de dor, mas porque finalmente percebia que ele também se abalara. Miguel inclinou-se e sussurrou, firme: veja, ele não tem mais poder algum sobre você. Durante a festa choveram perguntas insinuosas. Nunca ouvimos falar dele. Há quanto tempo se conhecem? Que surpresa agradável. Miguel respondeu sereno, sem falhas. Recontou a história da livraria com tanta naturalidade que até Inês se surpreendeu em acreditar. Sua mão repousava em suas costas, seu olhar a seguia como se mais ninguém existisse. Aos poucos, a desconfiança dos outros se transformava em curiosidade, depois em aceitação. Não podiam negar o magnetismo dele. A orquestra iniciou uma valsa. Miguel se levantou, estendeu a mão. Inês hesitou, mas os olhos dele não lhe deixaram opção. Dançaram sob todos os olhares. Ele a guiava com firmeza, a mão em sua cintura, os olhos cravados nos dela. E então o salão desapareceu. Não havia Rui, nem cochichos, nem passado. Havia apenas aquele momento, viva e inteira nos braços dele. Quando a música terminou, o silêncio se seguiu antes dos aplausos. Inês arfava, corada,
o coração descompassado. Miguel inclinou-se. Viu? Podemos vencer o passado, exatamente onde ele tentou destruir você. Naquele instante, ela entendeu. O jogo ultrapassara os limites do combinado. Já não era teatro. Algo real começava a florescer dentro dela. Os aplausos ainda ecoavam quando Rui se aproximou, taça de champanhe na mão, Beatriz ao lado com um sorriso tenso. Rui, impecável e educado, falou contido. Inês. Não esperava que viesse, e ainda acompanhada. Sua voz suave carregava sarcasmo. Inês engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, Miguel pousou a taça e ergueu os olhos para ele. A vida está cheia de surpresas. Eu mesmo mal acredito que alguém tenha coragem de abrir mão de uma mulher como ela. As palavras cortaram como lâmina. Rui enrubesceu. Beatriz apertou-lhe o braço. O ambiente pesou. Os convidados próximos fingiam conversar, atentos a cada sílaba. O coração de Inês batia frenético, entre embaraço e prazer intenso. Nunca, jamais, alguém havia defendido-a daquela forma diante de Rui. Sentiu-se protegida, valorizada. Os olhos marejaram. Rui forçou um sorriso. O senhor realmente sabe se expressar. Logo o casal se afastou. Miguel voltou-se a Inês, o olhar suavizado. Está bem? Ela assentiu, incapaz de falar, a garganta embargada. Os olhos, porém, diziam tudo. Gratidão e emoção. Me cochichou Sr. Giram. Algumas mulheres se aproximaram, sorrindo doces, olhos inquisitivos. Então, desde quando se conhecem, Miguel respondeu sem vacilar, numa livraria. Estendemos a mão para o mesmo livro. Um instante simples, mas às vezes o destino só precisa disso. A resposta perfeita arrancou suspiros. Que romântico. Elas se afastaram, deixando Inês atordoada. A mentira parecia tão real que conseguia visualizar lá em detalhes. A festa seguiu, mas Inês só ouvia uma frase ecoando. Não acredito que alguém tenha coragem de abrir mão de uma mulher como ela. Aquilo a transformava. Já não era a noiva rejeitada, mas alguém preciosa. Ao deixarem o castelo, caminharam por um jardim iluminado por lanternas suspensas, o perfume de flores de laranjeira no ar. Inês andava devagar, tentando se recompor. Miguel ao lado, em silêncio, mas sua mão firme em suas costas a sustentava. Obrigada, disse ela com a voz embargada. Miguel a olhou fundo. Não me agradeça. Você não deve nada, especialmente a quem a feriu. Só lembre, ninguém tem o direito de fazer lá abaixar a cabeça. Inês parou, encarou. Nos olhos dele não havia pena, nem farsa, apenas convicção. Como se a enxergasse de verdade não a mulher abandonada, mas alguém digna. Seu coração vacilou. Era para ser encenação, mas cada gesto dele tinha peso demais. No retorno à Alfama, ela ficou em silêncio, perdida em pensamentos. Miguel estacionou, não apressou a despedida. Inês disse firme, você enfrentou e venceu. Nunca mais pense que é pequena. Ela desceu, fechou a porta, mas o coração sabia. Não era mais fingimento. Uma parte dela começava a acreditar nele. E isso a assustava mais que todos os olhares da festa. A noite em Sintra passou, mas o eco dela grudava em Inês como um perfume que permanece nos cabelos depois de um baile. Deitada na cama, olhos abertos, via e revia a expressão de espanto de Rui ao ver lá entrar de braços dados com Miguel. Mas o que mais a surpreendia não era o olhar de Rui, nem as insinuações alheias, era a si mesma. A maneira como caminhara, erguera a cabeça, sem o tremor que tanto temera, e sabia que tudo se devia àquele homem que lhe apoiara a mão quente nas costas, cujo olhar seguro fazia a sala inteira recuar. Miguel transformara uma encenação em armadura. Na manhã seguinte, depois de dormir apenas algumas horas, Inês preparou o café e ficou sentada à pequena mesa, encarando a xícara como se ela pudesse lhe dar respostas. Por que ele fez tudo aquilo por mim? Afinal, não era apenas alguém contratado para uma noite? Ou seria essa a habilidade do ofício, atuação perfeita para conquistar confiança? Mordeu os lábios, dividida entre desconfiança e desejo. Nos dias que se seguiram, Miguel não desapareceu como ela imaginara. Pelo contrário, mandava mensagens, ligava, propunha encontros para continuar o treino, já que ainda viriam situações a enfrentar. Uma noite,
Apareceu com outro carro, não o mesmo de Sintra, nem o da primeira vez, mas um sedã de luxo, interior refinado que refletia as luzes da rua. Outro carro? Perguntou Inês cautelosa. Miguel sorriu, como se fosse detalhe irrelevante. Depende da ocasião. Gosto de flexibilidade. A resposta só aumentou a confusão dela. Um acompanhante comum teria tantos carros assim? Ou seria ele alguém muito diferente do que diz ser? Foram a um restaurante elegante no centro de Lisboa. Assim que entraram, o garçom os cumprimentou prontamente. Boa noite, Senhor Vasconcelos. Inês estremeceu. O nome soou como sinal. Vasconcelos. Não era o que ele dissera no início. Olhou para Miguel, mas ele apenas acenou com naturalidade e puxou-lhe a cadeira. Sentou-se com o coração disparado, a mente inundada de perguntas que não ousava formular. O jantar correu envolto numa atmosfera estranha. Miguel falava com naturalidade sobre viagens, um concerto em Viena, uma visita a vinhedos no Douro. Cada palavra respirava familiaridade com um mundo que Inês nunca habitara. Ela escutava, fascinada e desconfiada. Às vezes sorria, quase esquecendo a condição em que o conhecera. Às vezes silenciava, lembrando-se de que não sabia quem ele era de fato. Ao final, no estacionamento, uma brisa leve bagunçou-lhe os cabelos. Miguel afastou uma mecha de seu rosto com gesto suave. O coração dela tropeçou. Deu um passo atrás, respirou fundo. Quem é você, Miguel? Perguntou. A voz trêmula, mas firme. Ele a olhou, os olhos profundos, e sorriu de canto. Sou quem vai ajudá-la a atravessar todos os olhares. Só isso, resposta vaga, que não saciava, apenas a confundia mais. Estranhamente não queria se afastar. Naquela noite, deitada no quarto, Inês revivia o modo como o garçom o chamara, as histórias que contara, a naturalidade dele em ambientes refinados. Como um acompanhante poderia ser assim? As peças se encaixavam, mas ela empurrava a verdade para longe, temendo o que poderia significar para seu coração, já inclinado a ele. Enquanto isso, no apartamento luxuoso da Avenida da Liberdade, Miguel observava Lisboa pela parede de vidro, taça de vinho na mão. Sabia que estava se aprofundando demais. Desde a primeira ligação, deveria ter dito a verdade, desligado, deixado que ela encontrasse o número certo, mas não o fizera. E agora, cada dia tornava impossível recuar. Havia algo em Inês, fragilidade misturada à força, dor escondida atrás do orgulho que o prendia. Sabia que a verdade viria à tona, e talvez ela o odiasse. Mas, recordando o rosto dela iluminado na noite anterior, murmurou para si. Só mais um pouco, até ela perceber que estou aqui não por curiosidade, mas por ela. Ouve. Nos dias seguintes, Inês sentia-se como quem caminha sobre uma corda bamba, prestes a despencar. Cada mensagem dele era ao mesmo tempo esperança e dor. 20 horas, passo aí. Escolha um vestido que a faça sentir confiante. Linhas simples, mas carregadas de autoridade irresistível. Numa noite, encontraram-se em um café escondido perto do Rócio. Miguel já a esperava, de camisa branca, mangas arregaçadas, relógio brilhando sob a luz. Ao vê-la, levantou-se e puxou-lhe a cadeira, gesto natural demais. O garçom trouxe café e, antes de sair, murmurou: Boa noite, Senhor Vasconcelos. O coração de Inês gelou. Dessa vez, não fingiu não ouvir. O que ele acabou de chamá-lo? Perguntou séria. Miguel tomou um gole. Tranquilo. Meu nome, Miguel Vasconcelos. Ela sentiu um nó na garganta. Mas você não disse isso no início. Você deixou que eu acreditasse que não conseguiu pronunciar as palavras acompanhante. Ela pousou a Xítzara, ensarandoa. O nome não importa, Inês. O que importa é o papel que exerço ao seu lado. Frase que soava tanto consolo quanto ameaça. Não sou ingênua, Miguel. A voz dela tremia, mas firme. Você não é o que pensei quando liguei aquela noite. Não é um acompanhante. Eu vejo os carros, sua forma de falar, o respeito das pessoas. Quem é você, afinal? Miguel silenciou por alguns segundos. Seus olhos vacilaram antes de voltarem a ser firmes. Estendeu a mão, pousou sobre a dela, calor que a desarmava. Sou quem você precisa, Inês. Aquele que garante que você não esteja sozinha.
Ela puxou a mão de volta, como se queimasse. Você mentiu para mim. Lágrimas lhe marejavam os olhos, desde o início. Se queria me ajudar, por que não disse a verdade? Por que me deixou acreditar que... Miguel respirou fundo, os ombros tensos. Me dê tempo. No momento certo, vai saber de tudo. Mas não duvide. Tudo o que viu em mim, ao seu lado, é real. O coração dela batia forte, mas a mente gritava. Real, um estranho, vindo de um número errado, que a protegeu na festa, enfrentou Rui, dançou com ela e dizia ser verdade. Queria exigir confissão, mas o olhar dele firme, profundo a calava. Virou o rosto, lábios trêmulos. Não sei por quanto tempo mais poderei acreditar em você. De volta ao apartamento, Inês fechou a porta, escorou-se contra a parede e deslizou até o chão. Estava despedaçada. Uma parte dela queria cortar tudo antes que fosse tarde, mas outra, a que mais temia, ansiava continuar, ansiava mergulhar naquele mistério, mesmo arriscando-se a nova dor. Escondeu o rosto nas mãos, soluçando: Miguel, quem é você? E por que tenho tanto medo de perdê-lo? Na Avenida da Liberdade, Miguel retirava a gravata diante do espelho. Estava exausto. Sabia que aquele momento chegaria. Inês era perspicaz demais para acreditar eternamente na farsa. Perguntava-se o que fazia um homem sempre habituado a controlar tudo, agora guiado pelo coração em meio a uma mentira. Fechou os olhos, os punhos cerrados. Queria dizer a verdade, confessar que nunca fora acompanhante, que só atendera uma ligação errada e não conseguira resistir à voz frágil dela. Mas tinha medo, medo de que, se falasse, ela desaparecesse para sempre. E pela primeira vez na vida, Miguel Vasconcelos percebeu-se vulnerável diante de uma mulher. Depois daquela conversa tensa, Inês tentou retomar o ritmo normal da vida. Mergulhou no trabalho. Acordava cedo, ia ao escritório, enterrava-se em planilhas e contratos, como se os números áridos pudessem esconder a turbulência dentro dela. Mas bastava ver o reflexo do próprio rosto na tela do computador para os olhos profundos de Miguel surgirem na memória. O jeito como a encarara no café, sereno e firme, como se dissesse: espere, e você saberá tudo. Palavras que soavam tanto promessa quanto ameaça, deixando-lhe o coração pesado. Na hora do almoço, colegas falavam animadas sobre viagens, fins de semana, novos romances. Inês permanecia calada, forçando sorrisos ocasionais. Não podia contar a ninguém o que vivia. Quem acreditaria? Um número discado errado que a levara a um homem misterioso, rico, que escolhera esconder sua identidade, fingindo ser acompanhante. Soava como um enredo de ficção, e essa improbabilidade a assustava ainda mais. Nas noites seguintes, Miguel continuou a escrever. Yayantou, estou esperando embaixo, se quiser. No início, Inês não respondia. Largava o celular sobre a mesa e andava em círculos pelo apartamento, o coração em disparada. Até que, numa noite exaustiva, atendeu. Inês, a voz dele, grave e quente, encheu o ouvido. Você não precisa dizer nada, só me deixe saber que está bem. E só isso bastou para que as lágrimas corressem. Quantas vezes acreditara ser forte, que não precisava de proteção. Mas bastara aquela pergunta para expor sua fragilidade. Estou bem, respondeu, trêmula. Miguel silenciou alguns segundos antes de murmurar. Ótimo, mas eu não quero que esteja apenas bem. Quero que se sinta forte o suficiente para que ninguém ouse tocar no seu passado de novo. No dia seguinte, Miguel apareceu diante da empresa dela. Sem aviso, o carro de luxo estacionou na frente, atraindo olhares curiosos. Colegas cochicharam, riram discretamente. Inês corou, apressando-se a entrar no veículo. O que você está fazendo? Sussurrou aflita. Miguel arqueou os lábios, olhar firme. Rui não é o único a poder andar de cabeça erguida em público. Você também tem esse direito. E vai exercer-lo. Ele a levou a um restaurante à beira do Tejo, simples, iluminado por luzes douradas que se refletiam nas ondas. O vento noturno trazia aroma salgado. Sentaram-se no terraço, entre o som da água e o tilintar de taças. A paisagem serenava Inês, mas as perguntas latejavam. Quem é você, Miguel? Tentou sondá-lo. Você já viajou muito? Viena, Paris, Madrid e outros. O trabalho me leva.
Trabalho? Insistiu. Ele parou um instante, sorveu o vinho. Coisas sem importância para a nossa história. Inês soltou um riso amargo. Para você pode não importar. Para mim, sim. Não posso andar ao lado de alguém sem saber em que mundo estou entrando. Miguel a fitou longamente, o rosto marcado pela luz dourada. Por fim disse: o meu mundo não é fácil, não é suave nem simples. Mas se entrar nele, nunca mais terá de sentir medo. A promessa soava doce e ameaçadora ao mesmo tempo. Inês pousou a taça, as mãos trêmulas. Não sabia se tinha coragem de acreditar, tampouco de recusar. No regresso, Miguel deixou música suave preencher o silêncio. Ao parar diante do prédio dela, virou-se: Inês, você não precisa me dar uma resposta agora, mas acredite numa coisa. Eu não estou aqui por um jogo. Estou aqui por você. As palavras lhe trespassaram o peito. Quis gritar que era mentira, mais um disfarce. Mas, no fundo, acreditava e esse acreditar a apavorava. Aquela noite não conseguiu dormir. Andava pelo quarto, pegava e largava livros. A voz de Miguel, seu olhar quente, a mão firme nas costas durante o casamento, tudo ecoava, confundindo realidade e encenação. E era exatamente isso o mais perigoso. No domingo, sentada em Alfama, abraçando uma xícara de café frio, olhava a chuva miúda na janela. Ainda ouvia a frase dele junto ao rio: não estou aqui por um jogo, estou aqui por você. Parte dela queria crer, outra gritava: se é por mim, por que ainda esconde quem é? O celular vibrou. 19 horas, vou passar aí. Vista algo que a faça sentir você mesma. Inês leu várias vezes, mãos trêmulas. As palavras eram doces e ao mesmo tempo imperativas. A certeza dele a irritava. Decidiu. Não podia continuar assim. Se não revelasse, ela o forçaria. Às 7, a campainha soou. Inês abriu a porta com o coração disparado. Miguel estava impecável, camisa escura, olhar profundo. Mas desta vez, ela não se deixou guiar. Precisamos conversar, disse firme. Ele franziu o senho, surpreso, mas assentiu. Sentou-se no sofá, mãos entrelaçadas, costas retas. Inês permaneceu de pé, dominando a cena. Miguel, não dá mais. Eu o deixei entrar na minha vida a partir de um número errado. Deixei que me protegesse, que enfrentássemos o passado juntos. Mas não posso seguir ao lado de alguém sem saber quem é. Não preciso de promessas vagas. Preciso da verdade. Ela é Olhu, voz grave. Inês, não diga meu nome assim. Não muda nada. Quero saber, quem é você? O que faz? Por que tem tantos carros de luxo? Por que todos nos restaurantes o reconhecem? Por que me esconde? Miguel respirou fundo, recostando-se, os olhos no teto como se buscasse saída. Depois voltou a encarar, lá, a voz rouca. Se eu disser, você vai me deixar. O peito dela apertou. Então me deixe decidir. Já ouvi mentiras demais. Rui dizia não estar pronto para casar, mas a verdade é que não estava pronto para casar comigo. Não quero repetir isso. Se você também escolhe mentir, prefiro perdê-lo agora. O silêncio pesou. Miguel se levantou, deu um passo, mas Inês recuou. Não se aproxime, se não for para dizer a verdade. Ele parou. Os olhos ardiam, mas a voz saiu baixa. Inês, você não entende. O meu mundo é cheio de amarras, de olhares vigilantes. Quem entra, não sai. Não quero que seja arrastada, mas eu já fui arrastada, gritou ela, as lágrimas rolando. Desde a primeira noite em que o vi na minha porta, não consegui mais escapar. Perdi noites pensando em você. Quero acreditar, quero fugir. Estou cansada, Miguel. Não posso mais lutar sozinha contra esses fantasmas. Se não acredita que sou forte o bastante para ouvir a verdade, então não me conhece. Ele permaneceu em silêncio, o rosto tenso, os punhos cerrados. Deu outro passo. Dessa vez, ela não recuou. Estavam a um sopro de distância. Se eu falar, vous perdez você, murmurou, à voix tremula. As lágrimas desciam pelo rosto dela. Se não falar, já me perdeu. As palavras cortaram o ar. Miguel fechou os olhos, como em guerra consigo mesmo. Abriu a boca, tornou a fechar. Lá. Caminhou até a janela, a sombra projetada no chão. Ainda não é a hora, Inês. Confie mais uma vez.
Só mais uma. Ela ficou imóvel, o coração despedaçado. Quis forçá-lo, mas estava exausta. Limpou o rosto e sussurrou: "Não sei por quanto tempo mais posso esperar." Ele a olhou, arrependido, mas calado. Dirigiu-se à porta, hesitou como se fosse abraçá-la, mas desistiu. "Lembre-se, não estou aqui por um jogo." E saiu. A porta fechou-se atrás dele, deixando Inês sozinha, lágrimas descendo. Sabia que seu coração já estava fundo demais, mas também percebia. Uma fenda enorme se abrira entre eles. E talvez, dessa vez, jamais se fechasse. Uma semana após a conversa tensa, Inês tentou se forçar a retomar a rotina. Ia ao trabalho, participava de reuniões, sorria sem graça para os colegas. Mas a figura de Miguel estava em todo lugar, como uma mancha de tinta que insiste em se espalhar na página. Ainda ouvia sua voz: "Se eu falar, vou perder você." Palavras que não só a feriam, mas também atiçavam uma sede de verdade mais forte que nunca. Numa manhã, ao chegar ao escritório, viu duas colegas rindo diante de um jornal sensacionalista aberto sobre a mesa. "Olhem só, mais uma matéria sobre a alta sociedade de Lisboa", comentou uma delas. Inês lançou um olhar rápido e seu coração parou. Na foto, Miguel, de smoking preto, saía de um evento beneficente cercado de políticos e empresários. A manchete em negrito: "Miguel Vasconcelos, o herdeiro discreto do grupo Vasconcelos, filhos, marca presença em gala de caridade." O chão pareceu desabar sob seus pés. A reportagem detalhava o império financeiro espalhado pela Europa, descrevendo o jovem herdeiro como talentoso e reservado, raramente visto pela imprensa. Cada linha era uma lâmina em seu peito. Todas as suspeitas, os carros, a postura, o respeito que inspirava, enfim, se confirmavam. Miguel nunca fora acompanhante. Era o herdeiro de uma dinastia poderosa. E o pior, a deixara acreditar numa mentira desde o início. Durante toda a manhã, nada do que se dizia na reunião lhe entrou nos ouvidos. Só restava o eco. Por que não disse a verdade? Por que me deixou acreditar no papel? Na hora do almoço, foi a um café próximo e pediu um expresso. Mal se sentara, ouviu uma voz conhecida: "Senhora Duarte." Que coincidência! Era o advogado da empresa de Rui, que já encontrara algumas vezes. Ele sorriu de canto, olhar afiado. Não imaginava que a senhora conhecesse Miguel Vasconcelos. Em Lisboa, é como um fantasma. Pouco aparece, mas quando aparece, ninguém ousa ignorar. Interessante. Inês sorriu amarelo, o coração acelerado. O homem prosseguiu: "Mas cuidado, senhora Duarte. Esse homem não é apenas um indivíduo. É um império. E impérios raramente permitem que alguém entre em seu coração por acaso." E partiu, deixando-a paralisada. Naquela tarde, Miguel ligou: "Inês, quero ver. Lá esta noite." Sua voz grave e calma soava igual a sempre. Ela encarou a tela do celular, os dedos tremendo. Parte dela queria desligar de vez, mas a outra, a que mais odiava, ansiava ouvir sua voz. Encontrar Lu, encarar Lu e exigir confissão. Atendeu, mas sua voz não saiu doce. "Vamos nos ver. Mas desta vez, Miguel, você não vai escapar." À noite, Miguel a buscou com o carro de sempre. Mas Inês não se deixou encantar, nem pelas luzes, nem pelo perfume discreto. Sentou-se ereta, olhando fixo pela janela. "Inês", começou ele. "Não." Cortou. "Não quero ouvir nada até que decida dizer a verdade." Foram a um restaurante sofisticado na Avenida da Liberdade. Logo na entrada, o funcionário se curvou. "Boa noite, senhor Vasconcelos." Desta vez, Inês não desviou. Fitou Miguel com frieza. Ele permaneceu tranquilo, puxando a cadeira para ela como se nada tivesse acontecido. Durante o jantar, Inês mal falou. Miguel tentou puxar conversa, mas recebeu respostas curtas. Até que, incapaz de conter-se, ela pousou a taça com força. "Até quando, Miguel? Até quando vai me manter dentro de uma mentira?" O salão inteiro parecia se calar, restando apenas os dois. Miguel suspirou, os olhos revelando dor incomum. "Nunca quis transformar isso numa mentira. Eu só não consegui parar depois daquela ligação. Você me mostrou algo que nunca tinha visto: fragilidade misturada à força. Se eu tivesse dito a verdade desde o início,
você teria ido embora, e eu não quis perder você antes de começar. Inês fechou os punhos, os olhos marejados. E agora? O que acha que farei, sabendo que nunca foi quem pensei? Que posso continuar confiando em você? Miguel permaneceu em silêncio, o olhar suplicante. E o silêncio foi a resposta. Inês levantou-se, a cadeira arrastando ruidosamente. Eu não posso, murmurou afastando-se. Miguel permaneceu sentado, seguindo-a com os olhos até desaparecer entre as luzes, o peito apertado. Sabia que a verdade não podia mais ser escondida. Restava-lhe apenas provar que seu sentimento nunca fora falso. Inês saiu sob chuva pesada. As pedras da rua brilhavam como cacos de espelho. Caminhava rápido, o coração em frangalhos. Cada passo era fuga da teia de mentiras, mas as lágrimas ardiam em seu rosto. Não queria chorar. Não queria ser vista fraca. Mas a realidade era cruel. Miguel nunca fora quem acreditara. Tudo não passara de uma encenação perfeita. De volta à Alfama, fechou a porta, encostou-se na madeira fria e desabou no chão, tremendo. O quarto familiar parecia estranho, vazio. Abraçou o peito, enquanto lembranças se atropelavam, a mão dele segurando a sua no baile de Sintra, sua voz ao ouvido, o olhar quando disse, estou aqui por você. Queria apagar tudo, mas o coração se recusava. Ainda batia, ainda chamava por ele. Nos dias seguintes, ignorou ligações e mensagens. Última, perdão por não ter dito desde o começo. Well, dê-me uma chance. Cada linha a feria mais. Uma noite, encontrou um buquê diante da porta. Não rosas caras, não flores exóticas, margaridas e lírios brancos. Simples, quase campestres. Um bilhete. Não quero comprá-la. Só quero que saiba que estou aqui. Inês levou as flores para dentro, tomada por sentimentos confusos. Seria mais um artifício? Ou era sincero? No dia seguinte, o vizinho idoso comentou, o seu rapaz bonito me ajudou a carregar sacos de arroz e garrafas d'água até em casa. Raro ver tanta gentileza. Inês ficou muda. Outro dia, viu Miguel parado na esquina, sem terno, sem carro luxuoso, apenas um guarda-chuva gasto, esperando-a na chuva. Não disse nada, apenas lhe ofereceu o abrigo. Ela apressou o passo, recusando-se a ceder, mas ao espiar pela cortina mais tarde, ele ainda estava lá, encharcado, os olhos voltados para sua varanda. Seu coração se apertou. Sabia que ele podia escolher meios fáceis, presentes caros, jantares de gala, explicações cheias de lógica. Mas não. Ele ficava ali, quieto, como alguém aprendendo a amar do zero. Os dias se sucederam. Miguel não a pressionava mais, apenas permanecia, ajudando discretamente os que a cercavam. E o mais doloroso para Inês era sentir a fé ressurgir, porque toda vez que o via na esquina, o coração acelerava, apesar da razão gritar para resistir. Numa noite de chuva, Inês saiu com um guarda-chuva. Miguel estava lá, ombros molhados. Ela se aproximou, a voz trêmula. Até quando pretende ficar aqui? Ele a olhou, exausto e esperançoso. O tempo que for preciso, desde que você esteja do outro lado da porta. As palavras romperam o muro que ela erguera por semanas. Inês mordeu os lábios, lágrimas escorrendo. Você é um idiota, sussurrou, e entrou nos braços dele. Miguel a abraçou com força, como se temesse perdê-la se soltasse. A chuva caía fria, mas, em seu abraço, Inês sentia apenas calor. Pode me odiar, murmurou ele ao ouvido, a voz trêmula. Pode me culpar para sempre por ter mentido. Mas não duvide, eu amo você, de verdade. Inês chorava, apertando-o, entre dor e felicidade. Sabia que o perdão não viria fácil, que as feridas não cicatrizariam de imediato. Mas, naquele instante, acreditava nele. E talvez, apenas talvez, aquilo fosse o começo de uma nova chance. Na manhã seguinte àquela noite de chuva, Inês acordou com uma sensação diferente. A luz suave atravessava a cortina fina e iluminava seu rosto, e pela primeira vez em semanas, ela não sentia mais aquele peso sufocante. A lembrança de Miguel a envolvendo sob a tempestade ainda estava viva, o guarda-chuva gasto em sua mão, o tremor na voz quando confessou. Eu te amo, de verdade. Palavras que não apagavam a ferida da mentira, mas plantavam uma semente de esperança.
Naquele dia, Miguel não ligou nem enviou mensagens insistentes. Mas, ao abrir a porta, Inês encontrou uma sacola de papel pendurada na maçaneta. Dentro, uma torta de maçã, a mesma que ela comentara casualmente, passando por uma padaria. Não havia flores, nem bilhetes longos. Apenas um pedaço de papel dobrado escrito à mão. Para que seu dia comece doce. M. Inês sentou-se, segurando o doce ainda morno, o coração apertado e aquecido ao mesmo tempo. Ele lembrava de cada detalhe pequeno sobre ela, algo que Rui nunca fizera. Nos dias seguintes, Miguel se fez presente, mas sem impor. Esperava por ela após o trabalho, às vezes com um carro simples, outras caminhando ao lado dela pelas ruas de pedra. Conversavam sobre livros, filmes, coisas banais. Ambos evitavam mencionar o passado ou a mentira que quase os separara. Era como reaprender a andar juntos, passos lentos, cautelosos, mas sinceros. Uma noite, Miguel a convidou para conhecer seu apartamento na Avenida da Liberdade. Inês hesitou. Aquele lugar já fazia parte de sua imaginação, mas entrar nele era aceitar, de fato, o mundo dele, um mundo que talvez não fosse o seu. Por fim concordou. Ao entrar, ficou surpresa. Não foi o luxo que a impressionou, embora estivesse por toda parte. Teto alto, janelas enormes com vista para a cidade iluminada, móveis elegantes. O que a tocou foram os detalhes. Clássicos portugueses alinhados na estante, iguais aos de seu pequeno lar. Margaridas brancas simples numa jarra, em vez de flores exóticas. Miguel percebeu o olhar dela e sorriu. Quero que este lugar tenha algo de você. Jantaram na cozinha ampla, sem empregados. Miguel mesmo cozinhou. Cortou legumes desajeitado, derramou molho, e Inês caiu na risada, um riso verdadeiro. Depois de tanto tempo, nunca imaginei ver Miguel Vasconcelos na cozinha, sujando a camisa. Provocou. Ele deu de ombros, olhos brilhando com um humor raro. Também nunca imaginei querer aprender a cozinhar, até conhecer você. O jantar foi simples, mas aconchegante. Enquanto lavavam a louça juntos, as mãos se tocaram, e Inês sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Não havia holofotes, nem festas, nem carros de luxo. Apenas dois seres, lado a lado, como qualquer casal comum. Naquele instante, ela entendeu o que realmente queria. Não o herdeiro, nem o acompanhante, mas o homem que sabia ouvir e cozinhava de forma atrapalhada. Mas a paz não durou. Dias depois, no trabalho, notou olhares estranhos. Uma colega se aproximou, em tom ambíguo. Inês, não sabia que você estava com um Vasconcelos. Só víamos fotos dele nos jornais. Sorte, o perigo. As palavras gelaram Inês. À tarde, sua mãe ligou, preocupada. Filha, o que está fazendo? Disseram-me que você anda com um homem muito poderoso. Você sabe o que falam, não? Tem certeza de que não é só diversão para ele? Inês mordeu os lábios, silenciosa. Queria acreditar em Miguel, mas as sombras do passado e o peso do nome dele a faziam vacilar. Naquela noite falou sem rodeios. Você sabe o que estão comentando? Todos me veem como alguém que se agarrou a um Vasconcelos. Não quero ser a sombra de ninguém, Miguel. Ele a encarou, firme, e apertou-lhe a mão. Inês, não quero que seja a sombra de ninguém. Quero que seja você a mulher que me fez esquecer todas as máscaras. Mas não vou fingir. Estar comigo significa enfrentar olhares. Não posso apagá-los, só posso estar ao seu lado. Ela sentiu o coração aquecer e temer ao mesmo tempo. Sabia que o caminho seria difícil, mas o olhar dele, o aperto da mão, a sinceridade em gestos simples, tudo a mantinha ali. E pela primeira vez, em vez de fugir, decidiu ficar. Com essa escolha, sua vida virou uma corda esticada. No escritório, fingia normalidade, mas sabia que já não era invisível. Já não era apenas Inês Duarte, a funcionária discreta, mas a mulher ao lado de um Vasconcelos. Miguel, em contraste, seguia sereno. Não ostentava, não se escondia. Apenas caminhava de mãos dadas, cumprimentava discretamente. Inês aprendeu a se apoiar nessa firmeza, embora às vezes se sentisse pequena. Numa dessas tardes, passeando por Lisboa, ela murmurou: "Você anda como se a cidade fosse sua. Eu, como se qualquer um pudesse me derrubar." Miguel parou,
Segurou sua mão com força. Se cair, eu seguro. Mas acredito que é mais forte do que pensa. Você ousou chamar um estranho no pior dia da sua vida. Enfrentou Rui. Enfrentou a mim. Isso não é fraqueza. É coragem. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A confiança reacendeu. Mas logo o passado voltou a bater à porta. Num fim de semana, foram a uma exposição em Sintra, num palácio antigo. O ambiente era sofisticado, mas tranquilo. Inês, de braço dado com Miguel, tentava ignorar os olhares, até que uma voz conhecida soou. Inês? Ela se virou. Rui Almeida estava ali, de terno escuro, taça de vinho na mão. O olhar dele misturava surpresa e algo indefinido. Ao lado, Beatriz exibia elegância, mas o rosto se crispou ao ver o marido fixo demais em Inês. O ar congelou. Miguel deu um passo à frente, apoiando a mão nas costas dela, olhando Rui não em desafio, mas em declaração silenciosa. Rui sorriu enviesado, os olhos brilhando de inveja. Não esperava te ver aqui, Inês. E, ao lado de Vasconcelos. Que surpresa! O peito de Inês se apertou. Quis falar, mas Miguel se adiantou. Voz calma. Sim, a vida é cheia de surpresas. Eu também me surpreendo que alguém contudo tenha deixado escapar o que tinha de mais valioso. Felizmente, isso me deu a chance de conhecer Inês. O silêncio pesou. Rui empalideceu. Beatriz o puxou discretamente. Inês, coração disparado, sentia-se protegida e assustada ao mesmo tempo. Dias depois, Rui ligou. Inês, precisamos conversar. Não posso deixar as coisas assim. Ela tremeu ao ouvir a voz que um dia a destruíra, mas respondeu firme. Não temos nada a conversar, Rui. Ela insistiu. Apareceu diante da empresa, indiferente aos olhares curiosos. Cometi um erro, mas não deveria se envolver com Vasconcelos. Ele vai destruí-la. Você não pertence a esse mundo. Inês segurou a bolsa, respirou fundo. E a qual mundo pertenço? Ao seu, em que me abandonou porque eu não era suficiente. Você já fez sua escolha. Não se meta mais. Nesse instante, o carro de Miguel parou. Ele desceu, colocou-se entre ela e Rui, olhar gélido. Ela não precisa que ninguém decida por ela, muito menos alguém que desperdiçou sua chance. Rui ficou tenso, sem resposta. Mas, desta vez, Inês não tremeu. Levantou a cabeça, segurou a mão de Miguel e entrou no carro. Com a porta fechada, permaneceu em silêncio, a mão ainda na dele. Respirava como quem escalara uma montanha. Miguel a olhou, olhos suaves. Você não está sozinha, Inês. Nunca mais pense isso. As lágrimas caíram, mas eram de libertação. O passado poderia voltar, mas agora ela sabia. Não enfrentaria sozinha. As notícias começaram a se espalhar poucos dias após o evento em Sintra. Fotos tiradas às escondidas surgiram em portais eletrônicos. Miguel Vasconcelos, o herdeiro discreto que raramente aparecia em público, foi visto de braços dados com uma mulher desconhecida. Manchetes em letras garrafais. A mulher misteriosa do herdeiro Vasconcelos. Quem é a jovem que conquistou o coração mais reservado de Lisboa? Inês viu a primeira matéria ao chegar ao escritório. Uma colega deixou a xícara de café sobre sua mesa, sorrindo e cochichando. Senhora Duarte, não é a senhora aqui? O coração dela vacilou. Na foto borrada, reconheceu sua própria figura, de braço dado com Miguel, olhar apreensivo mas inconfundível. Forçou um sorriso. Deve ser coincidência. Mas o sorriso tremeu, incapaz de esconder a verdade. Durante todo o dia, Inês não conseguiu se concentrar. Ao atravessar os corredores, sentia olhares fixos, sussurros que cessavam quando ela se aproximava. Na cantina, duas colegas comentaram em voz alta. Se eu tivesse fisgado um Vasconcelos, não estaria mais trabalhando aqui. As palavras queimaram seus ouvidos, o peito apertado. Inês largou a bandeja intocada e saiu. À noite Miguel a esperava. Ao entrar no carro, ele perguntou de imediato. Você viu as notícias? Ela assentiu, olhos baixos, mãos trêmulas. Falam de mim como se eu fosse alguém que se aproveita de você. Eles não sabem nada sobre nós. Não sabem que eu sou apenas uma mulher comum que entrou por engano em uma farsa desde o início. Miguel segurou-lhe a mão, firme. Inês, eles não sabem nada, mas isso não importa. O que importa somos nós. Se quiser, posso acionar meus advogados, calar a imprensa
comprar cada jornal. Eu posso... Não, Miguel, cortou ela, voz mais dura. É isso que me assusta. Você sempre pode silenciar o mundo com poder. Mas eu não. Eu ainda tenho que ir trabalhar, ouvir cochichos, aguentar olhares. Quanto tempo mais acha que vou suportar? Miguel ficou em silêncio, um cansaço sombrio no olhar. Finalmente disse, em voz baixa, não prometo silenciar o mundo, mas prometo que no meio do barulho você nunca ficará sozinha. As palavras a tocaram, mas também a apavoraram, porque compreendia, esse amor jamais seria tranquilo. Sempre haveria câmeras, sussurros, rumores, e ela, que mal conseguira enfrentar um casamento do passado, agora teria de suportar os olhos de toda a cidade. No dia seguinte, os jornais foram além. Vasculharam sua vida, local de trabalho, idade, fotos antigas de redes sociais, manchetes espalhafatosas. A plebeia de Vasconcelos, a história da Cinderela em Lisboa. Inês encarou a tela do computador, mãos trêmulas. Sentiu-se despida, sem privacidade. A mãe ligou aflita. Inês, não aguento mais. Vizinhos comentam. Amigos me ligam. Você está se tornando piada. Por que se envolver nisso? Acabe com isso antes que seja tarde. Lágrimas escorreram. Depois da chamada, Inês caiu de joelhos, cobrindo o rosto. Nesse momento, alguém bateu à porta. Era Miguel, rosto tenso. Ele já tinha visto tudo. Entrou e a envolveu num abraço. Me perdoa. Eu devia ter te protegido disso. Inês o afastou, olhos marejados. Você não pode. Você é um Vasconcelos, Miguel. Por mais que queira viver como homem comum, carrega um mundo inteiro consigo. E eu sou só Inês Duarte. Não sei se consigo viver nesse mundo. Ele baixou a cabeça, voz rouca. Se você não quiser, abandono tudo. Juro. Empresa, nome, fortuna, nada é mais importante que você. Inês negou com a cabeça. Você pode dizer isso, mas não pode cumprir. Não pode negar quem é. E eu não quero transformar nosso amor numa fuga desesperada. O silêncio pesou. Miguel, imóvel, dor nos olhos. Inês, sentada, lágrimas escorrendo. Entre eles, o amor ardia, mas as paredes de sociedade, família e imprensa cresciam cada vez mais, ameaçando separar. Luz. As notícias não cessaram. Um canal de TV exibiu reportagem especial. Quem é a mulher que abalou o coração de Vasconcelos? Imagens dela, misturadas a cenas de Miguel em eventos de gala, seguidas de comentários sarcásticos. Cinderela moderna, desigualdade social gritante, paixão passageira antes de ele escolher alguém de seu nível. Na sala de estar, Inês assistiu paralisada. Cada palavra, cada risada parecia uma faca. Desligou a TV, abraçando a cabeça. Sentia Lisboa inteira a apontar-lhe o dedo. Miguel chegou naquela mesma noite, rosto carregado. Vou processar. Vou comprar o canal, calar todos. Mas Inês o interrompeu, voz partida. Não percebe? Quanto mais lutar, mais motivo dão. Vão me chamar de destruidora, de oportunista, a mulher que fez você perder sua honra. Eu não aguento, Miguel. Ele empalideceu, apavorado. Segurou-lhe os ombros. Não diga isso. Não fale como se tivéssemos perdido. Eu não ligo para o que dizem. Eu só preciso de você. Inês chorava, afastando suas mãos. Você pode dizer isso porque é Miguel Vasconcelos. Nasceu intocável. Mas eu sou apenas eu. Trabalho comum, vida comum. Não suporto ser vista como caça-fortunas. Estou exausta. Não consigo respirar. Ele a envolveu de novo, sussurrando trêmulo. Me perdoa por te arrastar para esse mundo. Mas o pedido de perdão a feriu ainda mais. Ela ergueu o olhar, voz embargada. Não é culpa sua. É nossa, porque acreditamos que o amor bastaria. Mas o amor não cala jornalistas, não apaga olhares, não devolve a paz que eu tinha. Miguel balançou a cabeça, olhos vermelhos. Não diga isso. Eu abandono tudo, Inês, juro. Não preciso ser um Vasconcelos. Preciso só de você. Ela sorriu através das lágrimas, um sorriso de desespero. Você mente para mim e para si. Você é Miguel Vasconcelos, com todo o poder, responsabilidade e correntes que isso implica.
Você não pode simplesmente fugir, e eu não quero que se torne traidor de sua família, de si mesmo. Por mim, eu te amo, mas esse amor está me matando. O silêncio se espalhou, pesado como pedra. Miguel, imóvel, o peito rasgado, queria falar, implorar, mas os olhos cansados de Inês o calaram. Por fim, ela virou-se, murmurando: talvez precisemos parar, antes que sejamos destruídos. Ele deu um passo, mas conteve-se. Sabia que nada adiantaria. Apenas observou enquanto ela desaparecia atrás da porta do quarto, deixando-o sozinho na sala. Naquela noite, Inês permaneceu desperta na cama, olhos abertos na escuridão. Cada célula gritava para ficar com ele, mas sua mente gritava mais alto. Sem cortar agora, nunca mais teria paz. Sabia que, ao amanhecer, a decisão não mudaria. E essa era a dor mais cruel, abandonar o homem que mais amou, apenas para conseguir respirar em um mundo sufocante. Depois daquela noite, Inês decidiu manter distância. Desligava o telefone por horas, evitava mensagens, não abria e-mails desnecessários, chegava cedo ao trabalho e saía tarde para não cruzar com Miguel. Sabia que, se o visse ou ouvisse sua voz novamente, seu coração se derreteria e ela perderia a força de sustentar a decisão. Precisava de espaço, precisava de silêncio para recuperar um pouco de paz. Mas essa paz nunca vinha de verdade. Ao atravessar a Praça Rócio, olhava em volta, temendo vê-lo esperando. Sentada num café, cada vez que a porta se abria, seu peito se contraía, imaginando que ele entraria. Até nos sonhos via aqueles olhos, ouvia a frase ecoando: eu não me importo com a opinião pública, só preciso de você. Miguel, ao contrário, não desistiu. Sumiu da imprensa, deixou de frequentar eventos, evitou festas onde os fotógrafos o caçavam. Preferiu encontrar formas discretas de permanecer na vida dela sem violar a distância que ela impusera. Uma manhã, Inês encontrou uma caixinha diante da porta. Dentro, um chaveiro de madeira em forma de andorinha gravado: para voar livre. Sem flores, sem nome, sem ostentação. Ela soube imediatamente que era dele. Outro dia, na padaria de sempre, a dona comentou sorridente: seu rapaz bonito já pagou seus doces da semana. Só pediu que eu dissesse: guarde a doçura nos dias amargos. Ai tio. Inês ficou imóvel, dividida entre raiva por ele não desistir e um calor suave que lhe amolecia o coração. Numa noite chuvosa, saindo tarde do trabalho, ela o viu do outro lado da rua, sem carro luxuoso, sem sobretudo caro, apenas um suéter escuro encharcado, segurando um guarda-chuva extra. Ele não se aproximou, apenas ficou ali, olhando-a. Inês desviou o rosto e caminhou rápido em direção à estação, mas cada passo doía no peito. Nos dias seguintes, Miguel multiplicou pequenos gestos. Ajudava o vizinho idoso a carregar compras, consertava o portão barulhento do prédio, passeava com um cão abandonado pelas ruas. Os vizinhos contavam entre risos e Inês ouvia confusa, tocada. O homem que antes estampava colunas sociais de Lisboa agora se agachava para amarrar a corda de um vira-lata. Uma noite, ao chegar exausta, Inês desabou na poltrona. O apartamento estava frio, silencioso. Chorou, não por Miguel, mas por si mesma dilacerada entre o medo de ser esmagada pela pressão e o desejo desesperado de amar, de acreditar num amor que enfrentasse tudo. Recordou as palavras da mãe: você será motivo de piada. Recordou olhares de colegas, manchetes chamando-a de Cinderela. Mas também recordou Miguel na chuva, imóvel, olhos de quem ficaria ali a vida inteira, apenas para provar que não iria embora. De madrugada, sem conseguir dormir, pegou o telefone. Centenas de mensagens não lidas. Uma, porém, a fez tremer. Eu vou esperar, Inês. Mesmo que me odeie, mesmo que nunca responda, eu espero. Não porque quero vencer, mas porque perdi no instante em que você entrou na minha vida. Inês chorou, abraçando o aparelho. Pela primeira vez em semanas, permitiu-se não resistir. Ainda o amava, tanto que dava medo. Mas seria esse amor suficiente contra a tormenta da opinião pública, da família, dos próprios fantasmas? Enquanto isso, Miguel permanecia sozinho no apartamento de luxo,
as luzes da cidade refletindo no vidro, o terno largado na cadeira, o laptop aberto com dezenas de e-mails do conselho de administração. Ele ignorava tudo, só olhava o celular, esperando uma resposta dela, nem que fosse uma palavra. Por anos vivera como estátua, emoções ocultas, só conhecia poder e controle. Agora entendia que amar era perder o controle, expor-se, permitir que uma mulher comum como Inês Duarte o colocasse de joelhos. Sussurrou para si mesmo: eu vou esperar, Inês, o tempo que for preciso. Mas os rumores não paravam. Ao contrário, intensificaram-se. Manchetes exploravam cada detalhe da vida dela. Escola, empregos antigos, até fotos banais eram dissecadas como provas de oportunismo. Inês sentia Lisboa inteira dilacerando sua privacidade. Tentava ignorar, mas os olhares no trabalho, nas ruas, a perseguiam. Miguel via tudo. Percebia que flores simples, doces comprados, noites na chuva tocavam o coração dela, mas não a protegiam do mundo voraz. Restava uma saída, enfrentar de frente, assumir que esse amor não era segredo, nem capricho, nem fábula. Certa manhã, no escritório envidraçado, encarou a cidade. À frente, fileiras de microfones, jornalistas reunidos. O conselho tentara impedi-lo. Está louco? Pode amar quem quiser, mas em silêncio. Não transforme isso em escândalo. O nome Vasconcelos não pode se misturar a uma novela romântica. Miguel respondeu frio. O nome Vasconcelos não vale nada se eu a perder. Às 10 horas em ponto, apareceu diante da imprensa. Flashes chegavam, perguntas atropelavam. Senhor Vasconcelos, quem é a mulher das fotos? Um caso passageiro? Sua família aprova esse relacionamento desigual? Vai encerrar isso para preservar a imagem do grupo? Miguel ergueu-se, olhar afiado, voz firme. O nome dela é Inês Duarte. E ela não é segredo, não é rumor. É a mulher que eu amo. O salão explodiu. Jornalistas avançaram. Câmeras reluziam. Mas ele prosseguiu. Sei que vão falar de diferenças, questionar posições, inventar rótulos. Mas nenhum rótulo define uma pessoa. Inês não precisa do meu sobrenome para ter valor. Eu é que tenho sorte de tê-la. Em poucas horas, as palavras dominaram jornais, rádios, redes sociais. Manchetes em destaque. Miguel Vasconcelos declara: ela é a mulher que amo. Muitos aplaudiram a coragem. Outros zombaram, chamando de encenação. Mas uma coisa mudou. Ninguém mais ousava chamá-la de mistério ou caso secreto. No escritório, Inês foi surpreendida pelo vídeo no celular de uma colega. Miguel diante de dezenas de repórteres, repetindo firme: eu não me importo com a opinião pública, só preciso dela. As lágrimas subiram aos olhos dela, em meio ao burburinho dos colegas. À noite Miguel apareceu, sem terno, sem brilho, apenas um homem com olhar cansado, mas aceso de determinação. Quando a porta se abriu, encarou-a em silêncio. Inês chorou, murmurando: você educou Miguel. Ele sorriu, um sorriso raro entre dor e alívio. Se é loucura que me mantém contigo, então serei louco. Inês desabou em seus braços. O calor dele a envolveu, e pela primeira vez em semanas, ela não teve medo. A imprensa podia gritar, a família podia reprovar, o mundo inteiro podia julgar, mas agora ela sabia. Miguel não a esconderia jamais. Ele havia apostado o nome, a carreira, o império, e isso bastava para ela acreditar mais uma vez. A notícia da declaração pública de Miguel espalhou-se como tempestade. Em uma única noite, o nome Inês Duarte deixou de ser a mulher misteriosa e passou a ser conhecido em todo o país. As redes sociais transbordavam comentários contraditórios. Alguns celebravam o romance, chamando Miguel de príncipe que ousou desafiar a própria corte. Outros zombavam. Como uma simples funcionária de escritório vai se virar no Palácio dos Vasconcelos? Inês leu algumas linhas, o coração apertado. Via amor e desprezo, admiração e deboche, misturados em palavras frias. Mas aquilo era apenas o começo. Numa noite, ao voltarem para o apartamento da Avenida da Liberdade, o mordomo entregou a Miguel um envelope espesso, o rosto carregado de tensão. Dentro, uma carta com o brasão da família Vasconcelos, linhas solenes mas gélidas.
Sua escolha está colocando toda a família em risco. Você tem responsabilidades com o legado, não apenas consigo mesmo. Ponha fim a isso antes que seja tarde. Miguel amassou o papel e o lançou na lareira, os olhos inflamados. Mas Inês ficou paralisada. Nunca imaginara que chegaria a esse ponto. Deu um passo atrás, a voz trêmula. Miguel, não quero ser a causa da sua guerra com a própria família. Ele a segurou pelos ombros. Inês, vivi toda a vida sob as regras deles. É a primeira vez que vivo pelo meu coração. E não vou recuar. Nos dias seguintes, Miguel não desgrudava dela. Mas a tensão crescia. Uma tarde, num café às margens do Tejo, um carro de luxo parou. Dele desceu um homem alto, magro, de cabelos prateados e olhar cortante Duarte Vasconcelos, pai de Miguel. O lugar silenciou quando ele se aproximou. Olhou Inês de cima a baixo, depois fitou o filho. Miguel, precisamos conversar. A sós. Miguel respondeu firme. O que tiver a dizer, pode dizer diante dela. Não tenho segredos com Inês. O semblante de Duarte endureceu, mas sentou-se. Filho, nossa família construiu sua posição por gerações. Todos os olhos estão sobre nós. Acha que pode jogar tudo fora por um capricho? Acha que pode arrastar uma mulher comum para esse mundo sem destruir? Lá, você não está protegendo-a, está arruinando os dois. Cada palavra foi como um golpe em Inês. Quis responder, gritar que amor não se mede por classe, mas a voz se prendeu. Miguel, porém, replicou baixo, convicto. Não peço permissão para amar. Só peço que acredite. Inês não é peso. Ela é a única razão pela qual eu realmente me sinto vivo. Duarte riu com desprezo. Vivo? Quantas já não te fizeram sentir o mesmo? Elas passam, a família fica. Você pode escolher uma paixão passageira ou a honra que dura para sempre. Miguel apertou a mão de Inês sob a mesa e declarou: escolho o amor. E desta vez, não é passageiro. O encontro terminou em tensão. Duarte saiu, deixando o ar sufocante. Inês mal conseguia respirar. Voltou-se para Miguel, assustada. Eles não vão parar. Vão usar tudo para nos separar. Os olhos dele ardiam, quietentem. Mas naquela noite, deitada ao lado dele, Inês não pregou os olhos. O amor era imenso, mas o medo também. As palavras de Duarte ecoavam: você não a protege, você a destrói. E se fossem verdade? No dia seguinte, os jornais já falavam do confronto interno. Família Vasconcelos rejeita o romance do herdeiro. Amor ou dever? No trabalho, colegas liam as manchetes, lançando-lhe olhares de curiosidade e pena. Inês tremia, gelada. À tarde, ao ver Miguel, disse firme: não podemos continuar assim. Eles nunca vão parar. Ele respondeu decidido: sei disso. E estou pronto. Abandono tudo, Inês. Se minha família não aceitar, parto. Podemos começar longe daqui. Ela riu entre lágrimas. Você fala fácil, mas já viveu um dia sequer sem ser Miguel Vasconcelos. Pode renegar a família, mas não a si mesmo. Não quero ser a razão do seu arrependimento. Miguel apertou-lhe a mão, transmitindo toda a força. Só me arrependo de não ter te encontrado antes. Você é minha única escolha. Mas Inês Soltus, correndo, talvez amar não baste. E se afastou, deixando-o vazio na rua. Foram dias de silêncio. Inês refugiou-se em Cascais, na casa de uma amiga, tentando escapar da imprensa. Sentava-se diante do mar, perguntando-se se tinha destruído sua única chance de amar de verdade. Mas lembrava-se dos olhares, dos insultos, do peso da família e se encolhia de medo. Miguel mergulhou em crise. No escritório, pressões dos acionistas. O pai ameaçava: continue e o retirarei da sucessão. Não me importa, respondeu. Mas, sozinho no apartamento, sentia o vazio maior. Podia perder tudo, mas o pior era ter perdido Inês. Até que, numa tarde na praia de Cascais, Inês ouviu a voz que tanto temia quanto desejava: procurei você por toda Lisboa. Virou-se. Miguel estava ali, sem terno, olheiras fundas, só uma camisa branca. Aproximou-se passo a passo. Inês, sei que tem medo, sei que está cansada. Mas se me deixar por causa da opinião pública, do meu pai, do nome Vasconcelos, terá deixado que eles vencessem. Não posso viver me perguntando: e sei que você também não.
Ele acordou. Não entende. Não sou forte como você. Não nasci para enfrentar o mundo inteiro. Ele tocou seu rosto, a voz quebrada. Você não precisa ser forte. Só precisa estar ao meu lado. Deixe que eu lute. Só segure minha mão. Inês desabou contra o peito dele. O mar rugia, mas nos braços dele encontrou a paz que tanto negara. Tenho medo, mas te amo. Talvez o amor precise bastar. Miguel a apertou, beijando seus cabelos. Nos vamos vencer, eu juro. Meses depois, com os escândalos já substituídos por novos, Miguel convocou outra coletiva. Mas desta vez, sem desafio, apresentou Inês como sua companheira, sem discursos inflamados, apenas a certeza no olhar e a mão entrelaçada na dela. O pai permaneceu frio, a família em silêncio, mas algo mudou. A opinião pública começou a admirar a constância. Muitas mulheres escreveram: talvez não seja conto de fadas, talvez seja apenas duas pessoas que ousaram amar. Inês voltou ao trabalho, readquiriu serenidade. Ainda havia olhares e boatos, mas não tremia mais. Porque toda noite Miguel estava lá, com um sorriso suave. E ela sabia, o mundo podia ser cruel, mas nos braços dele tinha um lar. Numa dessas noites, no terraço iluminado de Lisboa, Miguel abriu uma caixinha com um anel simples, pedra discreta. A voz dele vacilou: já te perdi uma vez por mentiras. Não quero perder de novo. Inês, casa comigo. Não para ser uma Vasconcelos, não para ser uma Cinderela, mas para ser minha esposa. Entre lágrimas, ela disse sim com uma condição: prometa que nunca mais haverá segredos entre nós. Ele sorriu, colocando o anel. Prometo. Sem máscaras, sem mentiras. Só nós para sempre. O casamento foi discreto numa igreja de Alfama, de frente para o Tejo. Nada de festas palacianas, só amigos próximos, alguns parceiros leais e vizinhos queridos. Inês usava um vestido costurado à mão por uma modista da Rua Augusta, cada ponto bordado com simplicidade. Ao ver lá entrar, Miguel quase chorou. Nunca tremera em negociações bilionárias, mas tremeu ao esperar, lá no altar. As ruras ecoaram. Miguel disse: Inês, já tive medo demais, já quis fugir. Mas hoje escolho você, não pelo nome, nem pelo poder, mas pelo homem que ficou na chuva com um guarda-chuva rasgado só para me prometer que não me deixaria. Prometo não te deixar até que minhas mãos não possam mais te segurar. Miguel ergueu-lhe o rosto. Inês, você me ensinou a amar. Vivi a vida acreditando que controlar era força. Você me mostrou que entregar-se é coragem. Juro nunca esconder, nunca recuar. Você é minha única escolha, hoje e sempre. O sim soou junto ao repicar dos sinos. O beijo arrancou aplausos de vizinhos que espiavam pela praça. Não sabiam exatamente quem eram, só viram dois que se amavam tanto que até o céu parecia mais claro. A vida a dois não foi conto de fadas absoluto. A imprensa ainda bisbilhotava, a família ainda resistia. Mas a diferença era que Inês já não tremia. Sabia sorrir diante dos olhares, pois Miguel estava sempre ao lado. Viviam no apartamento luxuoso, mas nunca deixaram de visitar o pequeno em Alfama, onde tudo começou. Lá, penduraram o chaveiro da andorinha na porta, lembrança da liberdade conquistada. Nos fins de semana, passeavam pelo mercado da Ribeira, dividiam pastéis de nata, riam como qualquer casal. Outras vezes, refugiavam-se em Cascais, grelhando peixe, ouvindo o mar, vivendo simples. Numa tarde dourada de pôr do sol, Inês sussurrou: percebe? Tudo começou por uma ligação errada. Miguel riu, apertando-a, o único erro pelo qual sempre serei grato. Os anos passaram. O amor deles deixou de ser tempestade e virou rio profundo. Aprenderam a discutir sem ferir, a dividir medos, a buscar paz nas pequenas coisas. Certa manhã, Miguel pousou a mão no ventre dela, os olhos brilhando. Vou ser pai, não é? Inês corou, confirmou entre lágrimas, desta vez de alegria. Ele a ergueu nos braços, rodopiando pela sala. Anos depois, numa rara entrevista, perguntaram a Miguel qual o segredo para manter o amor entre um homem poderoso e uma mulher comum. Ele apenas sorriu, segurando a mão da esposa. Segredo? Não temos nenhum. Só nunca soltamos a mão, mesmo quando o mundo tentou nos separar.
Inês olhou-o com ternura. Já não havia sombra da mulher assustada de antes, apenas a luz de quem atravessou a tempestade e encontrou paz. A história deles tornou-se prova de que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é escolha diária, escolher ficar, escolher confiar, escolher amar apesar de tudo, e de uma ligação errada, eles encontraram o destino da vida inteira.